Bom dia, pessoal. Aqui estou mais uma vez para falar sobre um assunto importante, é uma cultura aqui no nosso país e que eu vejo que não é uma coisa muito boa, digamos assim, para se ter bênçãos, para se viver uma vida boa. Talvez não seja tão necessário. A respeito de quem cria porcos. Aqui no meu lugar tem algumas pessoas que criam porcos. E a gente passa no terreiro dessas pessoas e sente, o cheiro forte, né, das fezes dos porcos. E aquilo parece que choca muito, é muito ruim para a gente que está passando. Parece que não só pelo cheiro, o cheiro em si também ele leva para a nossa alma algo repugnante. E o que vem destes porcos não é nada muito bom. Eu sou muito observador em cerca de muitas situações, tenho observado e tenho visto a respeito de quem cria porcos. E eu não vejo que seja uma criação boa para quem quer, digamos assim, a pessoa que está criando porco, muitas vezes ele está vendo ali, pensando, se iludindo com algum tipo de lucro. Bora se iludir muito com isso não, com o negócio do lucro em si não. Às vezes por causa do lucro, ou porque a gente pensa que está lucrando com isso, por pensar, né? A gente cai em muitas esparrelas. A respeito do jogo, né? Jogo. Quem quer dizer que jogo traz bênção, né? Traz ganhos? Não, traz escravidão, traz liseira, traz maldição. Muitas coisas são trazidas a respeito dessa situação e a pessoa pensa que está lucrando. Muita gente que gosta de mulher, né, sai atrás de mulher e tal, tem a sua mulher, vai atrás de outras, pensando que está conseguindo bênção, mais mulher com isso e trazendo bênção para ele, porque está conseguindo mais daquilo que ele quer, né, o lucro dele. E a gente vê que não é o que acontece, as pessoas não são abençoadas por isso, né. Então, outro motivo para a gente não olhar só para o que a gente pensa ser um lucro. Será que criar porcos realmente traz lucro para o pequeno? Eu falo mais para o pequeno criador que cria, bem dizer, dentro da sua casa. Será que isso traz bênção para a pessoa mesmo? Olhe para a sua vida, olhe para a sua casa, olhe para outras pessoas que não criam porcos. Eles vivem pior do que você. A pessoa pode dizer, não, mas a outra pessoa tem outro ganho. Sim, mas você também pode ter outro ganho. E outra coisa, será que esses porcos estão trazendo ganho mesmo? Ou será só uma ilusão da pessoa? Eu tenho uma experiência de criar um porco e para mim, eu não vou contar a minha experiência, mas a minha experiência não foi boa. O porco, eu não falo questão de comida de porco, aqui no Brasil é uma cultura se comer porco, né? Eu também já comi muito porco, hoje eu não como mais e não tenho nada contra quem come porco, não tenho nada contra. Os médicos dizem até que é uma carne mais sadia do que a do boi, não concordo, mas de repente pode ser, né? Mas eu falo realmente, não é com a questão de se Pedro, tu tem uma tendência mais ao judaísmo, por isso tu não cria porco. Eu vou mostrar uma passagem aqui a respeito de Marcos capítulo 5, que mostra ali a respeito de um homem endemoniado, né, que há muito tempo vivia numa situação difícil, ruim, vivia nos sepulcros, no cemitério, né, e disse que ninguém conseguia prender esse homem, ele rompia tudo, era muito forte devido a uma grande maldade ou uma grande possessão maligna que havia dentro dele, né? E aí a gente vê que para as pessoas que são cristãs mesmo, você vê que Jesus passa ali, esse homem que vivia com esses espíritos, a alma dele ainda conseguiu se expressar e pedir para que fosse expulso aqueles demônios dentro dele, né? A gente vê que a pessoa mesmo possessa, ela tem capacidade de se expressar, muitas vezes está presa com aquela legião que tinha ali naquele homem, mas você vê que ao permitir, não é nem que ao permitir, os demônios que estavam naquele homem, que
pelo mandado de Jesus ali, foram forçados a sair, mas aí os demônios ainda fizeram um pedido, né? Rapaz, deixa que eles vão lá para aqueles porcos, entre neles, né? Mas por que os demônios pediram para entrar nos porcos e não pediram para entrar em vacas, em ovelhas, que era uma cultura bastante judaica e tinha muito ali em Israel? Aliás, os porcos eram poucos, né? Poucas pessoas criavam porcos, mas algumas pessoas criavam, né? Na cultura de Israel sempre não foi muito incentivada a criação de porcos, mas como tinha ali, e os demônios, eles não queriam entrar em outros bichos, porque os outros bichos são mais calmos, são limpos, e os demônios que estavam naquele homem eram sujos. Aliás, com certeza, os demônios que tinham entrado naquele homem já era pela uma situação de porqueira, de cebosidade que aqueles espíritos tinham entrado naquele homem. Aquele homem não estava numa situação boa, espiritualmente falando, quando aqueles espíritos entraram naquele homem. Eles estavam numa situação de porco para baixo. Porque porco é para limpar a terra, né? O porco basicamente é um urubu da terra, né? O urubu dos ares existe, é o pássaro, né? O urubu, e o da terra é o porco. Aí o que acontece? Esse homem não estava com uma vida muito boa diante de Deus. Aí os espíritos encontraram morado naquela casa que estava completamente suja, que era a casa dele mesmo, ele mesmo em si. Então os espíritos entram porque vê a casa suja e são atraídos. Então é muito importante também que a gente procure se manter limpo, no sentido espiritual, no sentido físico, todos os sentidos. Repele um pouco o mal de nós. Mas você vê que na hora que os demônios saem do homem, eles procuram um outro tipo de casa suja. Eles não vão procurar casa limpa, procuram casas sujas, e foram para os porcos, né? E os porcos, apesar dos porcos serem sujos, aqueles espíritos malignos ainda eram mais sujos, né? Pobre daquele homem o que ele estava passando, né? E os porcos, né, se precipitaram mar adentro e morreram afogados. Aí eu falo a respeito dos cristãos, que são cristãos, acreditam no Novo Testamento, né? E que verem essa situação acontecer ali. As pessoas dizem, tem muita gente que inventa desculpa e dizer, não, porque é o que estava ali. Com certeza ali em Israel, sempre que foi mais criado, foi ovelhas e bois. Era o que era mais criado. Mas aí os demônios não pediram para entrar neles. Pediram para entrar nos porcos. Aí o que eu digo para você é o seguinte: para você que cria porco, né, será que está atraindo coisa boa para a sua casa? Para perto de você? Ou para perto da nossa sociedade? Se a criação de porco hoje era para ser muito mais limitada à questão de um grande produtor que cria mais distante, né? Tem um lugar afastado, mais perto da sua casa, será que está trazendo coisa boa? Um espírito do mal que está passando, será que ele não pode entrar no porco, né, e de alguma maneira está ali, de alguma maneira ele amaldiçoando, trazendo coisa ruim para sua casa? Será que isso não pode estar acontecendo? Será que isso pode acontecer? Veja a história de Marcos ali, Marcos capítulo 5. Se os espíritos ruins entraram nos porcos, por que ele não pode entrar no seu porco, que está perto da sua casa? E com isso, esses espíritos, de alguma maneira, influenciar também você e a sua família, e até mesmo a sociedade de maneira negativa. Então, quero trazer este pensamento aí, porque de qualquer maneira é um pensamento, não vou dizer que seja certo, quero trazer como um sinal de alerta, de estudo, para que a pessoa estude sobre isso, veja quem cria porco, veja quem não cria, veja se o que não cria está passando mal, está passando fome, e veja se o que cria está enricando. Olhe essas situações, olhe essas questões, e aí faça a sua análise e decida por si mesmo, afinal, todos nós temos o livre-arbítrio. Boa tarde.